Let us turn to Zechariah chapter 11. Abramos a nossa Bíblia no capítulo 11 do livro de Zacarias. Open your doors, O Lebanon, so that fire may devour your cedars. Versículo 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. O pine tree, for the cedar has fallen. The stately trees are ruined. Well, oaks of Bashan, the dense in forest has been cut down. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Listen to the wail of the shepherds. Their rich pastures are destroyed. Listen to the roar of the lions. The lush thickets of the Jordan is ruined. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. This is what the Lord my God says. Pasture the flock marked for slaughter. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Their buyers slaughter them and go unpunished. Those who sell them say, praise the Lord, I'm rich. Their own shepherds do not spare them. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. For I will no longer have pity on the people of the land, declare the Lord. I will hand everyone over to his neighbor and his king. They will oppress the land, and I will not rescue them from their hands. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. So I pasture the flock marked for slaughter, particularly the oppressed of the flock. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Then I took two staffs and called one favor and the other union, and I pastured the flock. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. In 1 month I got rid of 3 shepherds. Dei cabo dos 3 pastores num mês. The flock detested me, and I grew weary of them, and said, I will not be your shepherd. Let the dying die, and the perishing perish. Let those who are left eat one another's flesh. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Then I took my staff called favor and broke it, revoking the covenant I had made with all the nations. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. It revoked on that day, and so the afflicted of the flock who were watching me know it was the word of the Lord. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. I said them, I told them, if you think it best, give me what my pay, but if not, keep it. So they pay me 30 pieces of silver. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. And the Lord said to me, throw it to the potter, and the handsome price at which
they prized me. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord to the potter. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Then I broke my second staff called union, breaking the brotherhood between Judah and Israel. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Then the Lord said to me, take again the equipment of a foolish shepherd. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato. For I am getting to raise up a shepherd over the land who will not care for the lost, or seek the young, or heal the injured, or feed the healthy, but will eat the meat of the choice sheep, tearing off their hoofs. Pois eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Woe to the worthless shepherd, also who deserts the flock. May the sword strike his arm and his right eye. May his arm be completely withered, his right eye totally blinded. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todos se escurecerá. Now let's turn to chapter 13, Agora vamos ao capítulo 13, verse 7. versículo 7. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me, declare the Lord Almighty. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little one. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. In the whole land, declare the Lord, 2/3 will be struck down and perish, yet 1/3 will be left in it. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. This third I will bring into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name, and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. I think these are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. Now we come to the very end of 62 times 7. Agora chegamos ao final daquele período de 62 vezes 7 anos. And then, starting from chapter 12, we will come to the last 7. E começando no capítulo 12, avaliaremos os últimos 7 anos. Now, when you read chapter 11, Ao ler o capítulo 11, now you have to remember how to interpret the whole thing. você deve se lembrar como se deve interpretar o todo. Now, first 3 verses, Os primeiros 3 versículos something to do with the Roman Empire. têm a ver com o Império Romano. Now, how do we know? Como sabemos disso? You have to read the context very carefully. Você precisa, para isso, ler o contexto com muito cuidado. Now, the key is in verse 4. Agora, a chave está no versículo 4. This is what the Lord my God says, pasture the flock, mark for slaughter. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. You see, here you find the flock marked for slaughter. Aqui encontramos as ovelhas destinadas ou marcadas para a matança. Now, who would like to slaughter them?
Agora, quem deseja matá-las, Now, who should kill them? quem as matará? But anyway, you find the flock marked for slaughter. Bom, de qualquer maneira, nós encontramos essa frase, ovelhas destinadas para a matança. And then you find another very important key verse, Há outro versículo-chave muito importante também, verse 6. que é o versículo 6. For I will no longer have pity on the people of the land. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra. These not people in Babylon, no. Essa aqui não são as pessoas em Babilônia, The people of the land. mas são as pessoas desta It terra. refers to the remnants. Refere-se ao remanescente. And declare the Lord, I will hand everyone over to his neighbor and his king. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. They will oppress the land, and I will not rescue them from their hands. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Now, from the phrase, his king. Dessa frase, do seu rei, Now, how do you understand that word? como que você interpreta, entende essa You have to expressão? go back to Gospel of John. Você precisa voltar ao Evangelho de João. Remember how Pilate, the governor, Roman governor, Lembre-se como Pilatos, aquele governador romano, representing the Roman Empire, ele representava o Império Romano. and said, "Behold the man." E lembre-se que ele disse, eis o homem. Then we saw our Lord Jesus came out from the judgment hall with a crown of thorns. E logo depois foi possível ver o Senhor Jesus Cristo sair daquele recinto vestido como rei. Royal robe with blood, Ele tinha um manto real, mas tingido de sangue. and his hand with the scepter, with the reed as his scepter. E na sua mão, em vez de um cetro, ele tinha um caniço. So behold the man. Então, eis o homem. And then the people say, "Crucify him, crucify him." Foi quando o povo disse, crucifica-o, crucifica-o. Who said that? Quem disse isso? Remember, it was multitude who said that. Foi a multidão quem disse isso. But in the multitude, there must be some people who lead them to do that. Mas nessa multidão havia aqueles que os lideraram. It is very clear. The chief priest, É muito claro que foram scribe, os sacerdotes principais, and elders, os escribas, os they anciãos. combined together. Eles estavam combinados. Because here you find three shepherds. E aqui encontramos aqueles três They pastores. combined together. Eles estavam juntos. They try to arouse the emotion of the crowd. E eles incitaram a multidão. So now they say, "Crucify him, crucify E him." então a multidão disse, crucifica-o, crucifica-o. And then Pilate asked them, "Now are you going to crucify your king?" Foi quando Pilatos perguntou, vocês querem que eu crucifique o vosso rei? They say, "We have no king but Caesar." E a resposta foi, não temos outro rei que não César. Now you know his king. Então você sabe que ele é rei. Now these people has no king but Caesar. Essas pessoas não tinham outro rei senão César. Think about it. From the word of those from the mouth of those among the leaders in the religious world, Isso foi ouvido, pronunciado pelas bocas daqueles que eram os líderes no mundo religioso, especially the members of Sanhedrin. especialmente os membros do Sinédrio. Think about it. They say, "Away from him, away from him. Eles falaram assim, fora com ele, fora com ele. Crucify him, crucify him. Crucifica-o, crucifica-o. We have no king but Caesar." Não temos outro rei senão César. And then finally, what did they say? Finalmente, o que disseram? "May the blood be upon us and our children." Que seu sangue esteja sobre nós e sobre os nossos filhos. Brothers, sisters, Bible says their voice overcome. A Bíblia diz que a sua voz venceu. Now, because their voice overcome, Pelo fato da sua voz ter the vencido, first time, a primeira vez, the verdict of Roman Empire was reversed. o veredito da decisão do Império Romano foi revertido. You see, finally, Jesus really was pushed
to the cross Porque finalmente o Senhor Jesus Cristo foi como que empurrado para a cruz. and died for us on the cross. E ali, sobre a cruz, ele morreu por nós. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now you see something very important here. é importante ver algo aqui. They instead of to get rid of the king, their true king, Para ficarem livres do seu verdadeiro rei, they have chosen Caesar. eles escolheram a César. And you know, Roman Empire in the Bible has compared with iron. Vocês lembram que na Bíblia o Império Romano foi comparado ao ferro And also with unknown beast. e também com aquela fera, aquela besta desconhecida. This beast is most cruel in the history in the church in the history of mankind. E essa besta é a mais cruel em toda a história da humanidade. With his iron feet, he trampled on the enemy. E com os pés de ferro ele pisa, esmaga o inimigo. With iron teeth, he wants to bite them, want to steer them into E pieces. com seus dentes de ferro ele os despedaça. Now, brother, sister, this emperor, this is the king Jewish people has chosen. Agora, irmãos, foi esse rei que o povo judeu escolheu. Now, this phrase betrayed their spiritual condition. Agora, essa frase delatou a condição espiritual em que estavam. Normally, they taught their people, only God is our king. Normalmente, eles ensinavam ao povo, ó, só Deus é o nosso rei. But if God really your king, Agora, se Deus é de fato teu you will rei, never say we have no king but Caesar. você jamais dirá não temos rei senão César. So because of that, Por isso, according to the prophecy here, de acordo com a for profecia I will aqui, have no longer pity on the people of the land. disse, eu não mais terei pena do povo da terra. I will hand everyone over to his neighbor and his king. Porque entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos They do seu will rei. oppress the land and I will not rescue them from their hands. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Do you see, brothers and sisters? Vocês veem isso, irmãos? This is something very serious. Isso é algo muito sério. When God said, I will no longer have pity on them, Quando Deus disse, não terei piedade dos moradores dessa and I will terra, hand everyone over his king. e entregarei os homens cada um na mão do seu próximo e na mão do seu Now, rei. his king now really oppressed them. Então esse rei, de fato, passou a So, oprimi-los. when you come to the first 3 verses, Então, ao chegar aos primeiros 3 versículos, now you have to remember that's about 66 AD. esses 3 versículos dizem respeito ao período em torno de 66 Just like, desta era. in the beginning of chapter 9. Assim como foi no início do capítulo 9. You see the movement of the army of Alexander the Great. É possível rastrear o movimento do exército de Alexandre So o in the Grande. first 3 verses, you also see the movement of the Roman army. Aqui no capítulo 11, os primeiros 3 versículos, vemos o mover do exército romano. Why? Por quê? They say, may the blood upon us and our children. Que lembre-se que os judeus falaram, possa o sangue dele cair sobre nós e sobre nossos filhos. So you know the development in the history of Israel was like this. Então sabemos que o desenrolar da história em Israel foi assim. Now around 66 AD, Por volta do ano 66 desta era, and there was a great revolt. houve uma grande revolta. Of course, there was many reasons for them to revolt, Claro, havia muitas razões para essa revolta. but somehow, finally they come to a point that they revolt against Rome. Mas finalmente chegou o ponto em que eles revoltaram contra Roma. So in order to deal with that revolution, Então, para lidar com essa revolução, com essa and now you revolta, see that, now you can see that how Roman army make the movement from Lebanon and also from Damascus. o exército romano se moveu a partir do Líbano e de Damasco. So definitely, if the final goal is Jerusalem. Mas com alvo final, Jerusalém. But now you can imagine, if you come from Lebanon, if you really come from Damascus, Agora, imagine, se você realmente vier do Líbano e de Damasco, now their aim definitely with Galilee, not Jerusalem. o alvo deles seria Galileia, não Jerusalém. Now why? Por quê? Because in Galilee, all those zealots,
Porque ali estavam todos os zelotes. You know, one of the disciples belonged to Vocês zealots. lembram que um dos discípulos pertenciam a esse grupo de These zelotes. people, they were so patriotic. Eles eram tão patriotas. They actually were terrorists. Eles eram terroristas. They want to kill everything which sided with Roman E Empire. eles estavam dispostos e desejosos de matar tudo aquilo que tomava o lado de Roma. Now remember, brothers, if you want to know the nest of these zealots, Se você quiser conhecer qual que é o ninho desses zelotes, there are two places in Galilee. há 2 lugares na Galileia. No doubt, you'll find that the zealots all concentrate in that area. Não há qualquer dúvida, os zelotes todos ficavam concentrados ali. Now, because of the great revolt, Por causa dessa grande you revolta, discover Roman emperor first had to oppress them. então o imperador romano primeiro tinha que lidar com eles, They have to oprimindo. destroy the force which is against Roman Empire. Então eles precisavam destruir essa força que era contrária ao Império Romano. And then you see these people, Então essas pessoas they remember the story of Maccabee family. lembraram-se da história da família dos Macabeus. Now also many things happened. Também muitas coisas ocorreram. Somehow they were obsessed. De alguma maneira estavam I obcecados. thought that God must be with them. Então eles pensaram, Deus deve estar conosco. Now their time is like the time in Maccabee. Eles acharam que o tempo deles era como o dos Macabeus. So they gathered together, Então se reuniram, at least in two very important places in Galilee. ao menos em 2 lugares importantes na Galileia. One is near Mount Abel. Um perto do Monte Abel. Now you know from Nazareth to Capernaum. De Nazaré a Cafarnaum. Now when Jesus took the ancient road all the way via Maris all the way to Capernaum, Quando o Senhor tomou aquela via maris para chegar em Cafarnaum a partir de he Nazaré, definitely will pass through a valley. ele certamente teria que passar por um vale. This valley is called Valley of Doves. E esse vale chama Vale das Pombas. Now why? Because because there are two cliffs Porque ali há 2 encostas. form that valley. E essas 2 encostas formam o One vale. cliff this side, one cliff another Então, side. uma encosta de um lado, outra do outro. And on the cliff you find many caves. E nessas encostas era possível encontrar muitas cavernas. Now, in the beginning, many doves make the dwelling place there. That's why they call dove. E ali, originalmente, muitas pombas faziam os seus ninhos ali. Por isso que é All chamado- those doves really dwell in those caves. Então era chamado Vale das Pombas, que elas moravam ali. Now, because they are really the cave in the cliff. De fato, eram cavernas nas encostas. So this is the most ideal place for the zealot to gather themselves there. Então, certamente era um lugar ideal para os zelotes se reunirem. And because when they are in the cliff, Claro, quando eles estavam naquelas encostas, they are able to see the Via Maris passing by the valley. eles podiam vigiar a Via Maris que passava ali pelo vale. Now these people, they have to survive. Essas pessoas precisavam sobreviver. Now sometimes they had to do the looting among these people. Então, às vezes, eles precisavam despojar as pessoas que passavam por ali. And that's how they can survive. E assim é que eles sobreviviam. So you can see that in one of the cliffs, Então, vocês veem que numa daquelas encostas it's called Mount Abel, é o Monte Abel. and many zealots really live there. E muitos zelotes moravam ali. So now, first thing Roman Empire had to do is try to clean up, sweep up all these caves. Então, a primeira coisa que o Império Romano precisava fazer era dar uma limpeza naquelas cavernas todas. So when Roman army marched on toward Galilee, Então, quando o exército romano marchou em direção à Galileia, they burned all these caves. puseram fogo em todas aquelas cavernas. Now you know they almost like a Spider-Man, Então, eram como o Homem-Aranha. and they come out from the rock, Eles saíam daquelas rochas and that set a fire at the entrance of the cave. e colocavam fogo nas entradas das cavernas. Then you find many zealots just was destroyed like that. E muitos zelotes foram destruídos dessa maneira. Let us remember, in the beginning, how do they live in the cave?
Devemos lembrar de como eles moravam ali no princípio. They were just like Tarzan, you know. Era como Tarzan. They just used the rope to swing themselves into the cave. Então eles usavam o cipó para entrar naquelas cavernas. So it became a great threat to Roman Empire. Então se tornaram uma ameaça muito grande para o exército romano. So now you know a group of zealots, they really lay hold of Via Maris, most important highway. Então, de fato, aqueles zelotes tomaram conta daquela Via Maris, que era um caminho tão importante. Gradually, you see, they become bigger and bigger and bigger. E gradualmente esse grupo de zelotes cresceu. Finally, it ended up with great revolt. E finalmente isso concluiu com uma grande revolta. Then Roman Empire discovered their great threat is not from Jerusalem. Então o Império Romano acabou percebendo que a maior ameaça a eles não vinha de Jerusalém. Actually, in Jerusalem, they were very great friend to the priests. De fato, o pessoal lá de Jerusalém eram bons amigos do And sumo chief sacerdote. priests know that there is no match to Roman Empire. E o sumo sacerdote sabia que eles não eram páreos para o Império Romano. So secretly, they become very good friends to the Roman authority. Então, de forma muito secreta, eles se tornaram gradativamente muito bons So amigos com a autoridade romana. the great threat is not from Jerusalem. Ou seja, a grande ameaça não vinha de Jerusalém. The great threat is from Galilee. A ameaça vinha da Galileia. So now you see when they move their army, Então, quando o Império Romano movia seus exércitos, first from Lebanon. começando do Líbano, Now, if from that direction, se ele vinha daquela direção, you are able to reach Dan or Mount Foot of Mount Hermon. você seria capaz de chegar até Dan, ou até o sopé do Monte Hermon. And from there, travel south, you will go through the Galilee, and then you will go to the Jezreel Valley, and so on and so forth. E aí você poderia descer até Galileia, passar pelo Vale de Jezreel e por aí vai. So by this way, you find that it's able to surround the whole Galilee, from the west. Então, dessa forma, era possível circundar toda a Galileia And do oeste another branch from e Damascus, também vindo de Damasco, from the east, do lado leste, through the Jordan Valley. descendo pelo Vale do Jordão. Then travel west, travel west então você- on the Jezreel Valley. Então, você viajaria ao oeste pelo Vale de Jezreel. So you can imagine, in some way, they really circle around the whole Galilee. Então, é possível imaginar que eles acabaram circundando todo aquele vale. Two strongholds already mentioned. Eu já mencionei duas fortalezas. One is near Mount Abel, Uma perto daquele Monte Abel, near the Valley of Death, perto daquele Vale das Pombas and near the Via e Maris. perto da Via Maris. So that's one stronghold. Aí, ali havia uma fortaleza. Another stronghold Uma outra fortaleza called Gambla, era chamada Gambla. not far from Bethsaida. Não ficava longe de Betsaida. Many disciples came from the area. Muitos discípulos vieram de lá. And very interesting, É interessante if you observar. investigate the name of 12 disciples, Ao investigar os nomes dos 12 discípulos, especially the last 4 of them, especialmente os últimos 4, you'll find Simon Zealot. você encontrará ali Simão Zelote. Now, he always tried to murder those who sided with the Roman Empire. Sempre tentava matar aqueles que ficavam do lado do Império Romano. The Lord not only called Simon Zealot, Lembre-se que o Senhor não apenas chamou Simão Zelote, the Lord also calls Matthew, mas também chamou Mateus, the tax collector. que era coletor de impostos. Now, the tax collector O coletor de impostos was the agent for Roman Empire. era um agente do Império Romano. Tried to collect the tax from his own people, Ele coletava o imposto do seu próprio povo, really sucking the blood of their own people. sugando o sangue do próprio povo. So that's why they were hated by normal and average Jews. Então eles eram odiados pelos judeus. But anyway, brothers, De qualquer forma, you can see that God, the Lord not only called Simon Zealot, also called Matthew. então lembre-se que o Senhor não apenas chamou Simão Zelote, também chamou o coletor de impostos Mateus. One is so patriotic. Tão patriota. Another one, actually, just to gain everything, anything he would do. O outro, por outro lado, era capaz de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. So Matthew
was exactly the figure Simon the Zealot tried to murder. Então, Mateus era o alvo de Simão Zelote, queria matá-lo. But you can see a wonderful thing happen. Mas algo maravilhoso ocorreu. And the Lord called them, O Senhor os chamou want them to love one another. e queria que se amassem. So only in the disciple of Christ, Somente ali entre os discípulos de Cristo you can find two political extremes. já é possível encontrar dois extremos políticos. So when you talk about zealots, Ao falar dos zelotes, now you know that actually they were the people who in the last day in 66 AD they revolt against Rome. então, tais os zelotes, no ano 66 esta era, foram os que se revoltaram contra Roma. So in the area of Bethsaida, Na região de Betsaida, actually you'll find kind of sentiment against Rome. então é possível ver assentamentos ali contra Roma. And it's possible the last 4 disciples, except from Judah, all came from area of that area. E é possível que dentre os últimos 4 discípulos mencionados, à exceção de Judas, os demais tenham vindo daquela região. And that actually was called the Masada in the north. E essa região era chamada de Massada do Norte. Now you know Masada the Masada near that sea. Vocês conhecem Massada perto do Mar Morto. That was the last stronghold of zealots. Essa foi a última fortaleza dos zelotes. Now finally, Finalmente, they were conquered by the Romans. eles foram conquistados pelos romanos. Now before the arrival of the Romans, Antes da chegada dos romanos, they all committed suicide. eles todos se suicidaram. Now the same thing happened in Sea of Galilee. O mesmo aconteceu no Mar da Galileia. Gamla is such a place. Gamla é um lugar tão impressionante. And you discover that there actually it was such a topography, enemy almost impossible to reach it. E a topografia era tal que era quase impossível para o inimigo alcançá-la. And finally, the enemy really break into the city. Mas, finalmente, o inimigo conseguiu entrar na cidade. Before they surrender, E antes de se renderem, they all jump off the cliffs. todos eles pularam do despenhadeiro. So that's what happened. Foi o que aconteceu. So now you imagine, Imagine, in the beginning, this Roman troop, either from Damascus or from Lebanon. No início, aquelas tropas do Império Romano, quer viessem de Damasco, quer Now, do Líbano, all concentrate in that area. todos se concentraram naquele lugar. So when they travel through Jordan Valley, Então, ao viajarem pelo Vale do Jordão, then something happened. algo ocorreu. So in the first 3 verses, Nos primeiros 3 versículos, Bible uses poetic way to describe how those army march on. a Bíblia usa uma forma poética para explicar como aqueles exércitos marcharam. So verse 1, open your door, O Lebanon, so that the fire may devour your cedar. Então, versículo 1 do capítulo 11, abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus Well, cedros. O pine tree, for the cedar has fallen. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, The stately trees are ruined. porque as mais excelentes árvores são destruídas. You can imagine when the army went through this area of Lebanon. Vocês podem imaginar quando aqueles exércitos passaram pela região do Líbano. So Bible used this to describe now how the whole army was marching on in that area, through that É area. assim que a Bíblia descreve o marchar do exército por aquela região. But if those soldiers came from Damascus, Agora, se os soldados tivessem vindo de Damasco, so it is said, well, oaks of Bashan and dense forest has been cut
downs. As palavras são as seguintes: gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Now, when the troop march on, Quando as tropas marcharam, of course you find some resistance from zealots. é claro que eles encontraram resistência por parte dos But zelotes. there you can see how they burn the cedar trees. Mas aqui podemos ver como que os cedros foram queimados. Now, how they cut down the dense forests. Então, como que o denso bosque foi derrubado. Now, where oaks of Bashan? Onde estão os carvalhos de Bazã? Do you see that? And listen to the wail of the shepherds. Their rich pastures are destroyed. Versículo 3: Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Now, rich pasture, it ought to mean the Mount Gilead. Agora, essas rich pasture. Rich pasture, it ought to mean Mount Gilead. Bom, aqui a referência é o Monte Gileade. Now, you remember when the people of Israel, Lembre-se que quando o povo de Israel, before they enter into Canaan, the promised land, antes de entrar em Canaã, a terra prometida, and Moses led them in war. Moisés os liderou em guerra. And then it so happened they conquered the enemy. E eles conquistaram o inimigo. But then they discover the Mount Gilead was such a rich pasture. Então, ali eles acharam que o Monte Gileade tinha pastos tão ricos. So for that reason, now they said it's enough. We don't have to go to promised land. E era tão rico que eles falaram assim: isso aqui nos basta, nós não precisamos prosseguir. This already promised land. Isso aqui já é terra prometida. This already land and milk for our children. Aqui já é uma terra que mana leite e mel para as nossas crianças. So 2.5 tribes prefer to stay in this side of Jordan River. Então, 2,5 tribos preferiram ficar desse lado do Rio Jordão. Now from Bashan, De Bazã, means from Golan ou Heights, seja, dos altos do Golã, from today south of Syria. que é o sul da Síria hoje. Remember, they came from Damascus. Então, lembre-se, eles vinham lá de Damasco. And then, not only that, definitely they will travel part of Jordan Valley. E também eles viajaram parte do Vale do Jordão. Listen to the roar of lions. The lush thicket of the Jordan is ruined. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Do you see it in the Jordan river at that time? Naqueles dias, no Rio Jordão, We had a lush thicket. havia essa... aqui fala assim, a soberba do Jordão. Now even the lions was there. Até mesmo os leões estavam And ali. now you hear the roar of lions. E era possível ouvir o bramido dos leões. So now you can imagine Imagine, the movement of the army o mover daquele exército, actually aim at Galilee. de fato, tinha por alvo a Galileia. When they did so, Quando they have done so, quando fizeram assim, and then you find that the remnants really become the flock marked for slaughter. foi então que o remanescente se tornou aquelas ovelhas marcadas para a matança. All the remnants in the land. Todo remanescente da terra. Now they come to the eve of destruction. Eles chegaram à beira da destruição. Do you see that, brothers? Vocês veem, irmãos? And for that reason, you can understand that the situation, the movement of the army. E por essa razão é possível compreender o mover do And now exército. Bible talk about the flock marked for slaughter. E então é que a Bíblia fala dessas ovelhas destinadas para a matança. You know, these remnants, Aqueles remanescentes. just wait few more years. Bastava eles esperar um pouco mais de anos. They will be all wiped E out. todos eles seriam exterminados. And some of them will be scattered. E alguns deles seriam espalhados. So that's the whole picture here. Esse é todo o quadro que tem aqui. That's why chapter 10 was important. É por isso que o capítulo 10 foi importante. You remember God actually was their good shepherd and great shepherd. Deus era seu
bom pastor e seu grande pastor. However, our God's anger burns against the shepherds. Agora, contudo, a ira de Deus queimava contra os pastores. So you know what happened in the land. Então você sabe o que aconteceu naquela terra. Now, brothers, here they are not only the flock. Aqui eles não são apenas o rebanho, Now it become the flock marked for slaughter. mas tornaram-se ao rebanho, às ovelhas destinadas para a matança. It won't be too long, they will fall under the sword. Não muito tempo depois eles cairiam ao fio da espada. Because that exactly according to their desire, they said, may the blood be upon us and our children. E isso ocorreu de acordo com a sua própria vontade, porque eles disseram, possa o sangue dele cair sobre nós, sobre So nossos filhos. this is the prophecy about the Roman Empire at that time. Então essa é uma profecia a respeito do Império Romano naquela época. You see, when you study the Bible, you have to collect all different facts. Então, ao estudar a Bíblia, você precisa coletar todos os mais diversos So, in fatos. other words, Em outras palavras, nation of Israel is about to be annihilated. a nação de Israel está prestes a ser aniquilada. Now, most of the people is about to be slain. E boa parte das pessoas seria morta. And then 1/3 of them will be scattered. E 1/3 seria espalhada. Remember, today we see how many Jews are wandering around in the whole world. Hoje vemos muitos judeus espalhados por toda a terra. All came from that 1/3. Todos vêm daquele 1/3. The other 2/3 die under the sword of the enemy. Os outros 2/3 morreram pela espada do inimigo. The Bible said, they will oppress the land and I will not rescue them from their hands. A Bíblia diz que eles oprimiriam a terra e o Senhor não os livraria das suas So you mãos. can see how this prophecy is wonderfully fulfilled. Então vemos como essa profecia foi cumprida de forma But maravilhosa. now, why the flock marked for slaughter? Agora, por que vemos que essas ovelhas estavam destinadas à matança? They're supposed to be the flock of the great shepherd. Eles deviam ser as ovelhas do grande pastor, But they reject the great shepherd. mas eles rejeitaram o grande pastor. Even the great shepherd said, I am willing to gather you together. Ainda que o grande pastor disse, estou disposto a reunir todos vocês. I'm willing, but you are not willing. Eu estou disposto, mas vós não They estáis. say, crucify him, crucify him. Então disseram, crucifica-o, crucifica-o. Do away with him. Fora com ele. My brothers and sisters, Irmãos, they have chosen to be the flock marked for slaughter. eles escolheram ser as ovelhas destinadas para a matança. Do you see that? Você That's vê isso? all because how did they deal with the good shepherd? Isso tudo tem a ver em como eles lidaram com o bom pastor. But even that, E além disso, God still their shepherd. Deus é seu pastor. Christ still their shepherd. Cristo ainda é seu pastor. Even God and Christ were rejected by them. Ainda que Deus e Cristo foi por eles They are rejeitados, still their flock. eles ainda são suas But ovelhas. now the flock marked for slaughter. Mas são ovelhas marcadas para a matança. So this must happen in the eve of annihilation of the nation. Então, isso aconteceu pouco antes da nação ser aniquilada. From 70 AD all the way to 135 AD, Do ano 70 até 135, things developed as coisas desenvolveram to the point a ponto the nation of Israel disappeared from this planet. de que a nação de Israel desapareceu deste planeta. But before its annihilation, Mas antes de ser aniquilada, you find these remnants become the flock of marked for slaughter. antes disso eles se tornaram as ovelhas destinadas para a matança. Now, why this is so? Por que é assim? So here our Lord tried to explain it. Aqui o Senhor nos explica. And then, verse 7. Versículo 7. So I pasture the flock marked for slaughter. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. You see, even the flock marked for slaughter, Ainda que são ovelhas destinadas para a and matança, God still their shepherd. mas Deus ainda é seu pastor. So I pasture the flock marked for slaughter. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a Now, matança. particularly the oppressed of the flock. Em especial, as pobres ovelhas do rebanho. Now, remember,
Lembre, These are the flock marked for slaughter. todas essas são as ovelhas marcadas para a But matança. among them, a little flock, a small amount of people called the oppressed of the flock. Mas dentre eles havia um grupo menor ainda, que aqui é chamado as pobres ovelhas do These rebanho. refer to disciples. Isso se refere aos discípulos. These refer to those sheep listen to the voice of the shepherd. Isso se refere àqueles que ouviram a voz do pastor. Do you see that no matter where you listen the voice of the shepherd, you find that the good shepherd still shepherding you. Então, aqui vemos que o pastor ainda cuida de você. You see? And then the Bible said, then I took true staff and called the glory and other union. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união. Now, favor or can translate it as glory. Aqui graça pode ser, ou favor pode ser traduzido como glória. Now, when a shepherd shepherding the flock, Agora, quando um pastor pastoreia seu rebanho, normally he used 2 things. normalmente usa 2 coisas. Now, one is shorter, called the rod. Uma mais curta é uma vara. Another one is longer, called the staff. Aquela mais longa é o cajado. But these two has a different function. Mas a função dessas peças é diferente. Now, with a short rod, Com aquela vara curta, now the shepherd always ready try to drive out the enemy. o pastor está sempre pronto para expelir o inimigo. When he saw the animal really become threatening to the flock. Então, se o pastor visse um animal que ameaçava o rebanho, So then the shepherd will use the rod to hit the enemy. então o pastor usava aquela vara para bater no inimigo. So by this way, you see the whole flock will be protected. E assim protegia todo o rebanho. So that's one way to shepherd the Essa é flock. uma maneira de proteger o rebanho. Another way is the staff, A outra forma usa o cajado, which is longer one, que é mais comprida and always with some kind like a hook. e tem como um gancho na ponta. Now, what's the function of that staff? Agora, qual é a função do cajado? You know, when the shepherd shepherding the flock, Então, quando o pastor pastoreia as ovelhas, some of the lambs, some of the sheep went astray. algumas das ovelhas se perdem, Always always try to go his own way. se extraviam por tentarem seguir seu próprio caminho. Always have a tendency to leave the flock. Tem a tendência de se afastarem do rebanho. That's very dangerous. Isso é muito perigoso. So for that reason, Por essa now razão, the shepherd will use the staff, try to touch those sheep, almost leave the flock. então o pastor usava o cajado para tocar as ovelhas que estão se desviando And do somehow rebanho. try to pull them back. E com ela tenta puxá-las de volta. Do you see that? So there are 2 staff here. Então aqui há 2 varas. One to deal with the enemy. Uma para lidar com o inimigo One to keep the flock together. e outra para manter o rebanho That they junto, will not be divided. para que não se dividam. So one is called glory. Uma é chamada glória Another one is called union. e a outra é chamada união. Called union, you understand very well. União você entende muito bem. When this flock are about to be scattered. Então, quando as ovelhas estariam para se dispersar, Now it was this staff bring them back together. é esse cajado união que as traz de volta, Make them one flock. para que sejam um rebanho. So that's one function. Essa é uma função. Now why glory? Agora, por que glória? That's how God deal with the enemy. Porque é assim que Deus lida com o inimigo. Because God made the covenant with all nations. Deus fez uma aliança com todas as nações. Don't touch my flock. Não toque nas minhas Do you ovelhas. see what I mean? Vocês veem? And because when the nations see the glory of God, Quando as nações veem a glória de Deus, they dare not to come close to the flock. então eles não ousam se aproximar das ovelhas. So by this way, E dessa you see this maneira, whole flock will be protected. então todo o rebanho é protegido. So now here we know when our Lord came to this earth, Sabemos que quando o Senhor veio a essa terra, he was good shepherd, Ele era o bom pastor. always with the 2 staffs. Ele sempre portava aqueles 2 On varas. one hand, De um lado, he responsible to defend the flock ele era responsável por defender o rebanho from the herd, from attack of the enemy. dos ataques do inimigo. Another hand, Por outro he lado, used the staff to keep them together. ele usava o cajado para mantê-las juntos. You see? But now,
the time shall come. Mas agora o tempo What viria. happened here? O que aconteceu? So we have to read on. Precisamos prosseguir a leitura. And then let us repeat the verse 7 again. Vamos reler o 7 de novo. So I pastured the flock marked for slaughter, particularly the oppressed of the flock. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Then I took two staff and called one favor, one glory, and the other union. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei glória e a outra união. And I pastured the flock. E apacentei as ovelhas. Then you know what happened. Aí você sabe o que ocorreu. In one day, I got rid of 3 shepherds. Dei cabo dos 3 pastores em um mês. That's what happened in the 4 Gospels. É o que aconteceu nos 4 evangelhos. Remember how 3 shepherds always gave the trouble to our Lord Jesus. Lembre-se como que aqueles 3 pastores davam tanto trabalho, confusão para o Senhor. They form a force opposition. Eles formaram uma força de oposição. Wherever our Lord went, Onde quer que o Senhor fosse, especially in the Gospel of John. especialmente no livro de João. So Bible describes them as Jews. A Bíblia os descreve como judeus, In contrast with the disciples. em contraste aos discípulos. But don't forget, Não se esqueça, not Jews as people. os judeus enquanto povo It is Jews as a nation. são judeus como nação. So who is responsible for them? Quem é responsável por Their eles? leaders. Seus When you líderes. talk of the Jews, it means Sanhedrin. Então, quando se fala dos judeus, falava-se no It Sinédrio. means the chief priest. Ou seja, os sacerdotes It principais, means scribe. os escribas It also means the e elders. também os anciãos. So you see, brothers. Vocês veem, irmãos? And then in one day means in a very short period of time. E aqui quando fala num mês, é um período muito curto de tempo. The Lord said, in one day I got rid of 3 shepherds. Dei cabo dos 3 pastores em um mês. Na Bíblia deles está em um dia. So what does that mean? O que significa isso? It simply means this. Significa que, Remember one day, lembre-se que um dia our Lord talked about the chief cornerstone, o Senhor falou da pedra angular, being rejected by the que experts. foi rejeitada por aqueles especialistas. Now, there was a tradition like this. Havia uma tradição When the temple of Solomon was being built, que quando o templo de Salomão estava em construção, of course you find those builders claro, havia todos aqueles who are construtores the experts, que eram muito peritos. who know how to choose the rock or the stone. Eles sabiam escolher muito bem as pedras. So they found the stone. Então eles encontraram uma pedra. Now, according to the opinion of these builders, E de acordo com a opinião daqueles they are construtores, expert in building. eles eram peritos construtores. Now they found that anyway, this stone, this rock will not fit at all. Então eles observaram que aquela pedra não encaixava em lugar nenhum. So they reject the stone Então aquela pedra foi rejeitada and throw away that stone. e a jogaram fora. So according to tradition, E de acordo com essa tradição, they really push the rock over the hill, realmente eles empurraram a rocha para além da montanha eventually falling into Kidron Valley. e ela rolou e caiu no Vale do Cedron. Now that's what happened. Foi o que aconteceu. You see, the chief cornerstone, Então aquela pedra being angular rejected by the builder. foi rejeitada pelos construtores. Brothers and sisters, who are the builders of Judaism? Quem são os construtores do judaísmo? Chief priests Então, os sacerdotes Scribe principais, os escribas and elders. e os anciãos. These three shepherds. Esses 3 pastores. So remember, our Lord talked about how the chief cornerstone, Então, o Senhor how the stone being rejected by the builders, o Senhor descreveu como que os construtores rejeitaram a pedra angular. it became the chief E cornerstone. como ela se tornou a principal pedra de remate. Think about it. How this could be. Como pode ser? So according to tradition, De acordo com a tradição, after they almost built the whole temple, depois de terem construído praticamente todo o templo, they discover somehow they lack in one stone. eles
perceberam que faltava uma pedra. So finally they remember they reject one of the stones. E aí se lembraram que haviam jogado fora, rejeitado aquela pedra. So then they send the people to the valley, Kidron Valley, Então enviaram as pessoas lá para o Vale do Cedron and push again the stone to the Temple Mount. para trazer a pedra de volta para o monte do templo. And finally, they discover this stone just exactly fit the whole building. E finalmente perceberam que era aquela pedra que faltava para concluir todo o prédio. When our Lord mentioned that, Quando o Senhor fez essa menção, remember, in two occasions. em duas ocasiões. Now, one occasion, Em uma ocasião, while he went after the Lord's Supper, when they seen him go through a valley. depois da ceia, quando eles o viram descer pelo vale, Go through the Kidron Valley. ele passou pelo Vale do Cedron. Most likely, at that time, they sing Psalm 118. Muito provavelmente naquela ocasião eles cantaram o Salmo So 118. before reach Gethsemane, Antes de chegar em Getsemane, because in the feast of Passover, they will sing 5 psalms. porque durante a Páscoa eles cantariam 5 salmos, From 113 all the way to 118. do 113 ao 118. So in the beginning of Passover, No início da Páscoa, they sing 113. eles cantariam o Salmo But 113. later, after they finish the Passover, Mas depois de concluída a Páscoa, and they sing the hymn, and out of that upper room, quando eles saíram do cenáculo, lembre-se que eles cantaram um hino. so very probable, É muito provável when they went through the Kidron Valley, que ao passarem pelo Vale do when Cedron, they sing Psalm 118, quando cantaram o Salmo 118, and that was a full moonlight e night. naquela noite era noite de lua cheia. Now you can imagine, no one will appreciate Psalm 118 than our Lord Jesus. Ninguém poderia apreciar mais o Salmo 118 do que o Senhor Jesus. He knows that shortly he will be crucified. Ele sabia que em breve ele seria crucificado. Indeed, he is the stone being rejected by the Ou builders. seja, de fato, ele é aquela pedra rejeitada pelos But construtores. thank God, Graças a Deus. he will be comforted. Ele foi On the confortado. third day, Ele foi consolado porque ao terceiro dia, remember, on 3 days, 3 nights, he was in the valley of death. por 3 noites e 3 dias, ele estava no vale the da third day, morte. No terceiro dia, It was God himself foi o próprio Deus push that rock from the valley of death. que puxou aquela rocha do vale da morte. And finally, it became the chief cornerstone for the house of God. Finalmente tornou aquela rocha a rocha de arremate. a Now pedra you angular. remember why Peter, in the day of Pentecost, Então vocês agora sabem por que Pedro no dia de he Pentecostes, referred to these scriptures. ele se referiu às Escrituras. Now, brothers and sisters, that's exactly what happened. É exatamente o que aconteceu, irmão. Our Lord Jesus is a stone being O rejected. Senhor é aquela pedra rejeitada. But then you remember, in another occasion, Mas em outra ocasião, the Lord spoke to Pharisees and scribes and all these leaders, o Senhor religious falou aos leaders. escribas, aos fariseus e a todos aqueles líderes. So the Lord again quote this verse. E o Senhor uma vez mais citou esse versículo. But then the Lord continues to say one thing. E o Senhor prosseguiu dizendo: You see, when this rock fall upon anybody, it will smash it into pieces. quando essa pedra cair sobre alguém, reduzirá essa pessoa a poeira. Now, why the Lord mentioned that? Por que o Senhor fez essa menção? Because he had Daniel 2 in view. Porque ele lembrava de Daniel 2. Now, you remember, at the end time, Nos últimos dias, now after you have gold, silver, brass, and iron. depois de passar por todas aquelas fases do ouro, da prata, do bronze, do ferro, When the time going on, you pass on from one empire to another à empire. medida que o tempo e a história prosseguem, você passa de um império a outro. So after the legs, you have the feet. Mas lembre-se que depois das pernas vem os pés. Now, when you come to the feet, you almost come to the end of the ages. E ao chegar aos pés, quase chegamos ao fim dos tempos. And we were told that E nos é there dito will be one rock hit on the feet. que há uma rocha que vem e golpeia a estátua nos pés. It will smash the whole statue into E pieces. que
esmagaria, reduziria a pó toda aquela estátua. Daniel never explained who is that rock. Daniel nunca explicou quem era aquela rocha. Brothers and sisters, Irmãos. it is our Lord who tell us Foi o nosso Senhor quem nos disse. He is that rock. Ele era aquela rocha. Even this rock has been rejected by his own people. Ainda que essa rocha tenha sido rejeitada pelo seu próprio In povo, his return, in his second coming, quando ele voltar a segunda vez, remember this rock will be fall upon the feet of that great statue. aquela rocha pegaria nos pés da grande estátua It will smash them into pieces. e a reduziria a pedaços, a pó. So what does that mean? O que significa isso? You Jewish people, Vós, judeus, you are always waiting for the moment to come. vocês sempre estão esperando por aquele momento no futuro. Now no one futuro. day you will discover Mas um dia descobrirão the stone you rejected que a pedra que vós is the rejeitastes very stone who will fall on the feet of the world and smash it into é pieces. precisamente aquela pedra que golpeará a estátua aos impérios desse mundo e reduzirá When a sua our pó. Lord come back again, Quando o Senhor voltar, He will conclude the world. Ele concluirá, terminará com o mundo. Do you see that? Vocês veem isso? But then the Lord have another phrase, very important. Mas o Senhor também proferiu outra frase tão importante. What did He say? O que ele disse? He said, the kingdom of God Ele disse: o reino de Deus will be taken from you será tomado de vós and give it to those people who will bear the fruit. e será dado àqueles que produzirão os frutos. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos, that refer to Judaism. isso se refere ao judaísmo. That refer to the three shepherds. Isso se refere aos 3 pastores. So in one day, I got rid of the 3 shepherds. Dei cabo dos 3 pastores em um mês. In Old Testament time, No tempo do Antigo when Testamento, this remnant was in its right spiritual condition, quando aquele remanescente estava numa condição espiritual boa, you find the reality of the kingdom of God in them, among them. havia a realidade do reino de Deus neles. When they reject the Son of God. Mas quando rejeitaram o Filho de Deus, My brothers and sisters, irmãos, now it is clear. é claro, In one day, I got rid of 3 shepherds. que em um dia me livrei dos 3 pastores. The Judaism, O judaísmo, nation of Israel, a nação de Israel, represented by Sanhedrin, representada pelo Sinédrio, represented by chief priests representado pelos and principais sacerdotes, and scribes pelos escribas and e elders. pelos anciãos. Brothers and sisters, you find that kingdom of God will be taken from them. Aquele reino de Deus foi tomado deles. Got rid of them Deus ficou livre deles and gave it to the people who will bear the fruit. e o passou a um povo que daria seus frutos. The church of Christ A igreja de Cristo are the people who bear the fruit. é o povo que produz esses frutos. So you see, brothers and sisters, Vem, irmãos. when they say crucify him, crucify Quando him, disseram crucifica, o crucifica, God has finished with them. Deus acabou com eles. And Jesus said, I got rid of 3 shepherds. E o Senhor diz: dei cabo dos 3 pastores. And then you find the kingdom of God in the church of Christ. E então passamos a ver que o reino de Deus está na igreja de Cristo. Now, when that happened, Quando isso aconteceu, that part of the kingdom of God is called the kingdom of heaven. essa parte do reino de Deus é chamada o reino dos céus. Do you see that? Kingdom of God O reino de Deus include the nation of Israel in the Old Testament inclui o povo de Israel no Antigo Testamento and the church of Christ in the New Testament. e também a igreja de Cristo no Novo Testamento. So now you understand, brothers. Agora vocês compreendem. Formerly, if you want to look for the kingdom of God, remember it is with the nation of Israel. Se no passado vocês quisessem buscar o reino de Deus, estava com o povo de God Israel. was supposed to be their shepherd. Deus deveria ser o seu pastor. They always say, the Lord is my shepherd. Eles falavam: o Senhor é meu pastor. But unfortunately, Infelizmente, in one day, em um dia, the good shepherd got rid of 3 o shepherds. bom pastor se livrou de 3 And pastores. then you find that E então se vê this kingdom of God will be given to the church.
descobre que esse reino de Deus foi dado à igreja. So that's how we understand this passage. É assim que compreendemos essa passagem. You see? And this all because the stone had been rejected. E tudo isso porque aquela pedra fora rejeitada. And also you see that how great shepherd and good shepherd being E rejected. como o grande pastor e o bom pastor foi rejeitado. And then it says, Então diz: the flock detested me and I grew weary of them. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam And cansadas de said, mim. I will not be your shepherd. Let the dying die, let the perishing perish. Let those who are left eat one another's flesh. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E o que restarem, coma cada um a carne do seu próprio. That's why 60 to 69 times 7 and the last 7, there's a huge gap there. É por isso que entre os primeiros 69 setes e o último sete Because há um according grande to espaço. Hosea, De acordo com Oséias, this is the period of not my people. esse é o período de não meu povo. God said, these are not my people. Deus disse: este é não meu povo. But brothers, this is the period of grace. Esse é o período da graça. This is the period of the church. É o período da igreja. You see, because Christ has taken the kingdom of God from them, from three shepherds, and gave it to the church. Porque Cristo tomou o reino de Deus daqueles três pastores e o deu à igreja. Because they are not my people. Eles não são meu povo. That's why the Lord said, let the dying die, let the perish Por perish. isso o Senhor disse que aquele que quer morrer, morra. I will not be your shepherd. Não serei o seu pastor. You are not my people. Vós não sois meu povo. Then tragedy really happened, literally. Então, realmente, literalmente, houve tragédia. Before the fall of Jerusalem, Antes da queda de Jerusalém, there was great famine within the city. houve muita fome na cidade, To the point nothing to eat. a ponto de não haver nada para comer. And many people even eat their own children. E algumas pessoas chegaram a comer seus próprios filhos. Brothers and sisters, that's exactly what happened. É precisamente o que ocorreu. Because this is the portion they have chosen. Porque essa foi a porção que eles escolheram. We have no king but Caesar. Falaram: não temos rei a não ser César. They are willing to become their subjects. Estão dispostos a se tornarem sujeitos a So César. now this is the consequence. Então, essa foi a consequência. Then we come to verse 10. Chegamos ao versículo 10. Then I took my staff, called favor or glory, and broke it, revoking the covenant I had made with all the nations. Tomei a vara chamada graça ou glória e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Now, before our Lord break that staff, Antes do Senhor ter quebrado essa vara, He made the covenant with all nations. Don't touch my people. Ele fez uma aliança com todas as nações. If you Não touch toquem them, no povo. you touch the apple of my eye. Se vocês tocarem no povo, vocês vão tocar na menina dos meus You olhos. see? So now our Lord and break the staff, which is called favor or called glory. Então tomei a vara chamada graça e a quebrei. Now, because revoking the covenant I had made with all the nations, Foi, pois, anulada naquele dia. Sorry, are you reading verse 10 or verse 11? the verse 10. Então, ainda no versículo 10, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Now, because that covenant is no longer valid, Aquela aliança não é mais válida. so you can do whatever you want. Isso significa que poderia ser feito qualquer Do coisa. you see? Because God, the Lord really break the staff of called glory. Porque o Senhor, de fato, quebrou aquela vara chamada glória. It was revoked on that day. Então foi anulada naquele dia. So the afflicted of the flock who were watching knew it was the word of the Lord. Versículo 11, foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isto era Now, palavra do who Senhor. is the afflicted of the flock? Quem são esses as pobres do rebanho? It's just like you remember we talk about the oppressed of the flock. É quase como aquelas que vimos as pobres ovelhas The do afflicted rebanho. of the flock.
Então, as pobres do rebanho They refer to the disciples. se refere aos discípulos, Because their master were oppressed. porque their master Their master were oppressed. porque o seu mestre as oprimiria. That's why they were also oppressed. Então elas foram oprimidas. Because student can never greater than the master. Pelo fato do seu mestre ter sido oprimido, elas foram oprimidas porque o estudante não pode ser So maior que o seu now mestre, o for these discípulo. disciples, Então, para esses discípulos who were watching me, que estavam me vendo, know it was the word of the Lord. então eles reconheceram que isso era a palavra do Senhor. When that happened, Quando isso aconteceu, now we know it is the word of the Lord. sabemos que foi a palavra do Senhor. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos, this indeed what happened. foi de fato o que ocorreu. Now, in that period of time, Naquele período de tempo, then verse 12, versículo 12, I told them, eu lhes disse: if you think the best, give me my pay, but if not, keep it. se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. So they pay me 30 pieces of silver. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Brothers and sisters, Irmãos, no matter what, não importa o que, Christ to them is the shepherd. Cristo é o pastor deles. Because they reject Christ. Mas porque eles rejeitaram, So now the shepherd came to them. então o pastor chegou a eles Now, give me my e pay. disse: dá-me o meu salário, And if not, keep it. It's all right. e se não, pode ficar com ele. Tell me, Diga, what kind of value I am in your eyes? em outras palavras, diga-me qual o valor que eu tenho a seus olhos. So if you do not want to pay, you keep it. Se você não quiser pagar, fica com ele. But if you do not keep it, now you definitely would like to pay. Agora, se você não quer ficar com ele, você deseja pagar. Now, what it will be the payment? Agora, se você for pagar, você vai pagar quanto? And then, and then, so they pay me 30 pieces of silver. Então lemos: pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. That's how our Lord was betrayed. Assim foi que o Senhor foi traído. Why? Por quê? In the eyes of those flock or those sheep. Aos olhos daquelas ovelhas. Now, here is the value of the shepherd. Aqui encontramos o valor que o pastor tinha aos olhos delas. Do you understand? Vocês entendem? For those who do not appreciate the great shepherd, Para aqueles que não apreciam o grande pastor, sometimes the shepherd will ask them in a very real question. muitas vezes o pastor vai lhes fazer uma pergunta muito direta. I've done so much, how are you going to pay me? Bom, eu fiz tanto, você vai me pagar quanto? Sometimes, the mother was not appreciated Você sabe que muitas vezes as mães não são apreciadas. because they never pay anything to the mother. Jamais pagam nada para as mães. The children take everything for granted. Então as crianças, os filhos vão recebendo tudo como se fosse grátis. And even sometimes want to get something from the mother. E ainda às vezes querem ainda mais. And now I have done this for my mother, I have done this and that. Now one day they give the bill to the mother. Então, eu faço isso para a mamãe, isso para a mamãe, isso para a mamãe ainda manda conta. Now it is true. Here you have done so much, okay, give me the pay. Então, o Senhor disse aqui, bom, eu fiz tanto, vocês vão me pagar quanto? So then the mother say, okay, if you won't give me the bill, I will also give you the bill. Então, voltamos para a mãe. Então a mãe fala assim, ok, então você quer mandar conta? Eu também vou mandar a minha how are you conta. going to pay me? Você vai me pagar quanto? Now how many years now you are under my knee? Agora, há quantos anos você está debaixo dos meus joelhos? How many tuition I have to pay for you every year? Quantas contas, boletos do colégio eu tenho que How pagar para much você? for the 3 meals? E quanto pelas 3 refeições? Se You see, forem brothers 3, and sisters? Now, the mother only have this kind of discussion with the children only when the children did not appreciate their mother. Agora veja, esse tipo de conversa só acontece quando as crianças não reconhecem a mãe. When our Lord, as a good shepherd, being rejected. Então, quando o Senhor, como bom pastor, for rejeitado, Now, there's only way to arouse their conscience. então ele foi conversar com eles para suscitar a consciência deles. Compare the bill of the children and the bill of the mother. Compare as contas, os débitos das crianças Now, com os da one mãe. day, the children learn the lesson, they will never pay their mother back. They will never pay mother back. Então, as crianças nunca vão pagar de volta para a mãe. You see, brothers and sisters? Now,
when you find some spirit of not appreciation, Quando detectamos algum espírito, algum sentimento de não apreciação. so sometimes in order to arouse that conscience, Agora, para poder tocar na consciência. so the mother say, now how are you going to pay me then? Então, a mãe às vezes fala assim, bom, e você vai me pagar quanto? In that kind of spirit, É nesse espírito the good shepherd asked this flock, que foi que o bom pastor, fez essa pergunta now para o how are you rebanho. going to pay me? Muito bem, vocês vão me pagar quanto? There was discussion between Judah and the high priest. Agora, houve uma discussão entre Judas e o sumo sacerdote. That event happened in the hill of bad counsel, Então, evil counsel. essa discussão, essa negociação aconteceu naquela montanha do conselho After maligno. that negotiation, Depois daquela remember, negociação, it is lembre-se, after that negotiation Foi it de- come the number. foi depois da negociação que surgiu o número. Number is 30 pieces of E o silver. número esse que está aqui, 30 moedas de prata. Now, what is the 30 pieces of silver? Agora, o que significam essas 30 moedas de prata? If you go to your Old Testament, Se você voltar ao Antigo I Testamento, don't tell you where. não vou lhe dizer You onde. should be able to locate those Você passages. tem que reconhecer e localizar essas passagens. Suppose one man Suponha que um homem was killed by a bull foi morto por um touro, because the bull has the horn. porque o touro tem chifres. Somehow he was hit by the horn and E died. por um acaso o chifre bateu no homem e morreu. So how are you going to pay your slave? Because if it is a slave E esse homem era um escravo. who was hit by the horn of a bull, Que o escravo foi ferido pelo chifre do touro. of course you have to give the price Então, claro, você tem que pagar o preço to compensate. para compensar. Now you know how big is the price? Sabe qual que era o preço? 30 pieces of silver. 30 moedas de prata. So in other words, Em outras palavras, in the eyes of the three shepherds, aos olhos daqueles três in pastores, the eyes of Judah, aos olhos de Judas, now our shepherd is just worth like any slave who was hit by the bull. o nosso pastor era como qualquer escravo ferido pelo chifre de um touro. When our Lord died on the E cross, quando o Senhor morreu sobre a cruz, he said, "Bull of Bashan surround me." ele disse assim, os touros de Bazã me rodearam. Finally, that represents Roman soldiers. Isso significa, se referia aos soldados And romanos. finally, it was Roman soldiers kill our Lord Jesus on the cross. Finalmente foram os soldados romanos que mataram o Senhor sobre a cruz. So you see, here our Lord was killed by the horn of the bull. É como que o Senhor foi morto, fazendo analogia daquele escravo ferido pelo chifre do touro. So how are you going to pay him? Agora, como você vai pagar? Only 30 pieces of silver. Somente 30 moedas de prata. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos, with these 30 pieces of com silver, essas 30 moedas de prata, our Lord was sold. o Senhor foi vendido. And our Lord eventually died for us on the E o cross. Senhor finalmente morreu por nós na cruz. Do you see? Vocês That's veem the isso? tragedy. Essa é uma tragédia. Then we read on. Prosseguimos a leitura. And the Lord said to E me, o Senhor disse, throw it to the potter, arroja isso ao the oleiro, handsome price at which they price me. esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. It's ironic. Isso é ironia. This is handsome price at which they price Esse me, magnífico preço em que fui avaliado por eles, saith the Lord. disse o Senhor. Brothers and sisters, Irmãos, this is our great shepherd. esse é o nosso grande pastor. This is our good shepherd. Esse é o nosso grande pastor. Now, that's one part of the story. Essa é uma parte da história. Then you will come to the second part of the story. Agora chegamos à segunda parte da história. I think we will rest for 15 minutes. Mas é o momento de descansarmos 15 minutos. Please be punctual and come back. Por favor, seja pontual e volte. We have to try to finish this part, this portion of the word. É preciso terminar essa porção da palavra.